Muito boa tarde a todas e todos. Senadores Alceu Lucas, eu agradeço enormemente a oportunidade de voltar a essa casa, voltar a uma audiência pública, contribuir com o debate. Queria parabenizá-lo mais uma vez, assim como fez a querida professora Suzy Hoffmann, por capitanear esse trabalho de debate, essa dialética fundamental para o amadurecimento do melhor modelo de reforma tributária para o nosso país. Cumprimento todos os assessores, na pessoa do Inácio, que nos auxilia aqui incansavelmente. Cumprimento também todos que trabalham aqui no apoio. Senador, eu vou contribuir como o senhor sempre nos pede aqui nas audiências públicas, fazendo menção aos artigos, mas com uma pequena ressalva. Como os destaques ainda não foram votados e o texto pode ser alterado, vou fazer menção à última versão que eu tive acesso, depois até encaminho para o Inácio com algumas observações. Inicialmente, eu queria introduzir dizendo que sempre que a gente fala de contencioso, a minha fala vai se ater ao contencioso. Eu não vou falar especificamente estrutura do comitê gestor e vou fazer uma pequena observação com relação ao ITCMD, fazendo coro ao que já fora dito aqui em outra audiência pública, mas pela relevância do tema. Mas quando a gente fala em contencioso, principalmente no Brasil, que o contencioso se eterniza, né? Eu citei recentemente, num brilhante congresso organizado pela doutora Melissa Castello, que nos brindou aqui com uma excelente fala, lembrando a frase de Rui Barbosa na oração aos moços, que justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. No Brasil, sempre há litígio com relação aos temas tributários. Esse litígio ele leva anos na via administrativa, depois décadas na via judicial, e quando se espera que um precedente surja e resolva, depois temos divergências interpretativas com relação ao precedente e a briga nunca acaba, senadores Alceu. Então, quando a gente fala em contencioso, sobretudo, a gente tem que falar em paz social, segurança jurídica, previsibilidade e, no caso da proposta do PLP 108, em menor onerosidade. Acho que a professora Suzy, ela nos trouxe uma fala cachapante na necessidade, e fundamental necessidade de simplificação desse contencioso. A unificação me parece premente, não só por conta do alto custo e da alta burocracia necessária à conformação de dois contenciosos simultâneos, mas, sobretudo, para trazer maior segurança jurídica ao contribuinte e também aos fiscos, que dependem das interpretações para que possam tributar. Afinal de contas, é importante lembrar que os fiscos também não arrecadam enquanto o contencioso perdura na via administrativa em razão da suspensão da exigibilidade dos créditos tributários. Então, é de interesse de todos que tenhamos um único contencioso e que decida da forma mais célere possível. O que vai acontecer na prática, na existência de dois tribunais distintos, é que teremos necessariamente divergências interpretativas e teremos mais tempo ainda para que essa divergência seja superada. Ou seja, alongaremos o debate e, com isso, como nos disse e nos ensinou Rui Barbosa, não teremos justiça em nenhuma frente. Me preocupa muito o discurso de que qualquer coisa vai ao judiciário. O contribuinte não aguenta mais ir ao judiciário. O problema não está no judiciário. O problema está no acúmulo de processos no judiciário. O problema está na insegurança que traz a jurisprudência hoje, que ora define de uma forma, ora decide de outra. Então, é fundamental que tenhamos métodos alternativos de solução de conflito, e me parece, senador Alceu, que na largada eu defendo aqui não só a unificação do contencioso, como também que o próprio LP inclua os debates que hoje transcorrem aqui nessa casa, em diversos PLPs. Aqui eu cito o 2481, 2486, 2488, 124, 125, que tratam do contencioso de um modo geral, mas que trazem também ideias de soluções alternativas de solução de conflito, porque senão, na forma como está hoje no PLP 108, caberá ao comitê gestor definir, ou seja, não teremos um modelo já previsto em lei complementar e que possa, desde já, dar essa oportunização a contribuintes e fisco de modo a encurtar esse contencioso, encurtar o debate. Gostaria também de dizer que o próprio artigo 156B, parágrafo 8º, da emenda 132, hoje digo, da Constituição Federal,
traz a possibilidade de integração dos contenciosos administrativos do IBS e da CBS. Então, veja que não há na emenda 132 uma determinação de existência de 2 contenciosos. Prevê aqui a possibilidade de integração. Há muita resistência com relação a concentrar em um tribunal ou outro. Vejam que eu defendo publicamente, academicamente, aqui estou como acadêmico, a concentração no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Acho que o CARF tem muito a evoluir e muitas frentes. Como toda estrutura humana, tem seus problemas e teve seus problemas históricos. Mas eu acho que com a integração nacional dos entes, nós temos uma grande oportunidade, inclusive, de melhorar a estrutura do CARF hoje naquilo que muitos criticam, inclusive para evitar que o contencioso lá se concentre. E sugiro o CARF por algumas razões. A primeira delas é porque já existe. A necessidade de criar um novo tribunal impõe necessariamente uma complexidade, uma burocracia que não precisamos agora, senadores Alci. O CARF já existe. Então, me parece que seja pela criação da 4ª seção, seja pela distribuição da competência entre as 3 seções que hoje existem, a melhor solução no que tange a economicidade, a segurança decisional, a otimização, e traremos para dentro da estrutura do CARF aqueles julgadores estaduais e municipais que hoje tanto contribuem para o contencioso administrativo nas suas esferas. Inclusive, senador, isso não, de forma alguma, depõe contra esses tribunais locais. E digo por quê. Se teremos a extinção só em 2033 do IBS, do ICMS e do ISS, mas ainda a continuidade de um contencioso a perder de vista, porque, veja, teremos até 2038 com possíveis autuações. Teremos o contencioso que hoje não se resolve em poucos anos. Então, os julgadores que lá estão hoje continuarão julgando ICMS e ISS por mais 15 anos ou 20 anos. Depois, nada impede que se faça uma integração desses julgadores ao tribunal escolhido, que aqui eu sugiro que seja o CARF. Há uma outra preocupação, senador, com relação ao PLP 108, que diz respeito ao que será o contencioso. A professora Suzy trouxe aqui um dado que muito nos preocupa. O contencioso PLP 108 não comporta repetição do indébito, o que hoje o decreto 70235 oportuniza. E veja, teremos split payment. Então, não teremos mais essa realidade, em larga escala, de lançamento de ofício, porque o tributo estará pago antes da autuação pelo banco. Então, o contencioso necessariamente será de repetição do indébito, não mais de controle de legalidade do lançamento, porque o tributo nasce pago. E não há essa preocupação do PLP 108, pelo contrário, exclui o problema. Então, a maior característica do contencioso que se aproxima com a reforma tributária não está. A nova realidade não está tratada aqui. O PLP 108 não trata dela. E aí fica a pergunta, o que será então do contencioso? Não haverá mais contencioso? E isso, me parece, premente. Eu já falei aqui da impossibilidade também da restituição, senador, eu não vou voltar a isso, que é PLP 68. Gostaria de falar pontualmente, objetivamente, por conta do tempo, de alguns artigos. Cito aqui o atual, pelo menos na última versão que eu recebi, 84, parágrafo 3º, que diz que o julgador poderá, a autoridade lançadora poderá alterar o lançamento efetuado no todo ou em parte em face da impugnação apresentada diante de vício sanável. Aqui é preciso dizer que o CARF até hoje não conseguiu pacificar o que seria vício sanável. Eu não sei o que é vício sanável, senador. Se é vício de forma, se é vício material, se é possível de ser sanado, se não é possível de ser sanado. O professor Assus está aqui, pode me corrigir se eu estiver errado. Então, ou o PLP estabelece o que é vício sanável, ou teremos aí anos e anos tentando adivinhar o que seria vício sanável. O que vai acontecer na prática é que o julgador vai alterar o lançamento como ele bem quiser. Me parece que é isso que irá ocorrer. Temos também uma outra preocupação que eu inseri aqui porque eu achei que seria falado, mas por hora ainda não foi falado, que me parece gravíssima, senador. O artigo 92 do PLP impede, vejam, já é um tema polêmico,
o julgador administrativo não poder realizar o controle de constitucionalidade. Digo, não é que ele realizaria o controle de legalidade, mas, naturalmente, quando se interpreta um precedente do Supremo Tribunal Federal, é preciso estabelecer algum tipo de juízo de valor na decisão com relação ao que fora decidido em matéria constitucional. Mas eu não vou nem adentrar aí. Estamos falando de controle de legalidade. O que o artigo 92 diz é dizer que fica vedado à autoridade julgadora fazer controle de legalidade dos atos infralegais da administração fazendária, que me parece um mistério natural do julgador administrativo no caso concreto. Impedir o controle de legalidade por parte do julgador é dizer que a autoridade fazendária pode, por ato infralegal, definir o que bem entender e no controle de legalidade não será feito controle de legalidade do lançamento. É uma incoerência em si, gravíssima, me parece, no artigo 92. Passo agora, senador, para também uma previsão que me parece das mais graves, e gostaria de dizer aqui que talvez, nos 20 e tantos anos que tenho de vida tributária, eu nunca vi uma norma que me estarrecesse tanto. E digo com relação aos artigos 111, 112, combinados com o artigo 11, inciso 12 do PLP 108. Digo isso porque aqui se estabelece que, em havendo os contenciosos, IBS-CBS, cria-se o Comitê de Harmonização para harmonizar as decisões. Claro, podem ser conflitantes. A professora Suzy bem aqui nos ensinou que eles são idênticos, nascem idênticos e têm que ter o mesmo entendimento. Os tribunais administrativos são paritários e os seus julgadores são imparciais, independentes, julgam conforme a sua livre motivação, seu livre convencimento. O Comitê de Harmonização, que aqui se cria, por força do artigo 11, inciso 12, ele só é composto por auditores fiscais. Algum problema isso? Eu confio nos auditores fiscais, mas nos auditores fiscais. Temos muitos aqui e aqui apresento minha deferência. O problema é, evoluímos para a imparcialidade, evoluímos para a paridade e não concordo, em gênero, número, grau, que o processo seletivo englobe advogados da iniciativa privada que, quando tomam posse na condição de julgadores administrativos, no seu mistério de julgador administrativo, são tão julgadores quanto os que vierem da carreira do fisco, no exercício daquela função, seja pela via do concurso, seja pela via da escolha legal de seleção por expertise. Eu mesmo hoje leciono, a professora Ana Cláudia está aqui, é prova disso, que faz parte lá hoje da Universidade de São Paulo, leciono para alguns conselheiros brilhantes, com mestrado, doutorado, e que foram indicados pelas confederações. E isso não traz nenhuma parcialidade a eles. O contribuinte ele não julga o próprio auto. Afinal de contas, na tributação sobre consumo, até os auditores fiscais são contribuintes. Ou não pagam a tributação sobre consumo. É diferente dizer que o advogado da empresa vai julgar o seu próprio auto. Não me parece que seja o caso. Vou encerrar, senador. Então, me parece que é premente que no Comitê de Harmonização haja a presença, sim, de acadêmicos, da sociedade civil. Podemos aqui discutir vários modelos. Mas, na medida em que o Comitê de Harmonização, no que ele definir, vinculará os tribunais administrativos, essa decisão merece todo o cuidado, todo o zelo, toda a responsabilidade, me parece, merece a contribuição da sociedade civil e da academia. E, por fim, senador, só gostaria de destacar, como já havia destacado, que se mostra fundamental inserirmos os métodos alternativos de solução de conflitos. Eu citei aqui alguns PLPs que já estão em cursos aqui, PLs aqui que já estão, que já estão em curso aqui no Senado Federal, e o artigo é o 2º, parágrafo 1º, inciso 9. E agora, para finalizar, de fato, pedindo desculpa pela extensão do tempo, senador, mas me preocupa também o 64, parágrafo 5º, inciso 1 do PLP 108. Aqui tivemos o Gustavo Brigagão, presidente do CESA, foi presidente da BDF, na audiência pública do PLP 68, trazendo esse tema antecipadamente no que tange ao risco
da tributação via ITCMD na distribuição desproporcional à participação no capital social, principalmente nos escritórios de contabilidade, nos escritórios de advocacia, nas clínicas médicas, etc. É muito comum que se tenha uma divisão equitativa, ou que seja, nos contratos sociais, e que a distribuição de lucro se dê conforme o seu labor. Não faz o menor sentido se tributar via ITCMD. Essa é uma tentativa de se trazer uma norma antilesiva, essa é uma tentativa de se trazer uma norma que evite sonegação, mas me parece que ela é tão perigosa que merece ser suprimida. Muito obrigado, senador.